da ata da sessão anterior, por se tratar de uma sessão híbrida. Nós temos apenas um projeto para discussão e votação. Governadoria do Estado, projeto 4996, altera a lei 20.511, de 11 de julho de 2019, e dispõe sobre o plano de recuperação fiscal do Estado de Goiás, da outras providências. O relator foi o deputado Wilde Cambão, parecer favorável. Vista o deputado Teófilo, Leda Borges, Major Araújo, Antônio Gomide, Hélio de Souza, delegada Adriana Costa, delegado Eduardo Prado e Carlos Cabral. O voto separado do delegado Humberto Teófilo, e também tem aqui um voto separado do delegado Eduardo Prado. Primeiro eu vou colocar, então, o voto separado do delegado Humberto Teófilo. Está em discussão. Vista, senhor presidente, e já faço a devolução, deputado Humberto Teófilo, com o meu relatório, rejeitando, inclusive o relatório do deputado Wilde Cambão, todas as emendas e aprovando o projeto na íntegra. Muito obrigado, senhor presidente. Rejeitou as emendas ou não, Bruno? Delegado Eduardo, eu vou oportunizá-lo a discutir a matéria. Então, o líder do governo, ele pede vista, rejeita os votos em separado do Humberto Teófilo e do delegado Eduardo Prado. Pela ordem, presidente. 996. Então, o voto em separado do líder do governo é que agora está em discussão para discutir a matéria, delegado Eduardo Prado. Pela ordem, presidente. Estou pedindo uma questão de ordem aqui a Vossa Excelência, antes da discussão. É que o microfone aqui estava fechado. O microfone do senhor fechou, não sei se o senhor concedeu. Questão de ordem, então, deputado Carlos. Presidente, muito obrigado, Vossa Excelência. Eu pedi essa questão de ordem, presidente Humberto, só pelo seguinte. Essa matéria, ela é de extrema importância. Nós estamos discutindo a adesão ao regime de recuperação fiscal e ela está permeada por uma série de debates que a gente tem que fazer aqui que estão reflexos em várias questões. Por isso eu queria solicitar de Vossa Excelência que, excepcionalmente, nessa matéria, o senhor retornasse o prazo de 10 minutos, porque é impossível a gente estabelecer um raciocínio sobre a complexidade da questão do RRF e as várias nuances que a gente precisa de debater aqui em 5 minutos. Realmente, presidente, não dá, é muito pouco tempo, que excepcionalmente a sessão está híbrida, quem está em casa está sentado no sofá, acho que não vai ter prejuízo nenhum a gente retomar o regimento para poder discutir em 10 minutos, para ter condição de estabelecer o raciocínio. Se o senhor puder atender esse pedido, eu ficaria muito satisfeito. Obrigado. Ok, não há prejuízo. Eu vou, então, atender o pedido aí, a sugestão do deputado Carlos Cabral, e conceder 10 minutos para discussão desta matéria, visto que nós só temos esta matéria hoje em pauta aqui na comissão mista. Então, presidente, o primeiro... Questão de ordem, deputado Vinícius. Eduardo Prado, para discutir a matéria, depois o deputado Carlos Cabral. Presidente, pela ordem, primeiro, senhor presidente. Pela ordem, Araújo. Questão de ordem, então, o Major Araújo. Senhor presidente, eu estou com uma emenda também, com voto em separado também, e eu gostaria que ele fosse também rejeitado pelo deputado Bruno. Ele não lê mesmo, eu também apresentei um voto em separado, só quero que seja anexado também o meu voto. Eu só recebi aqui 2 votos, foi o do Humberto Teófilo e do delegado Eduardo Prado. Então, antes de discutir, eu gostaria, o Bruno Peixoto está aí no plenário, Bruno, que Vossa Excelência pudesse fazer uso da palavra, então, analisando o voto em separado apresentado pelo Major Araújo, pode ser? Questão de ordem, deputado Vinícius. Quem pediu a questão de ordem? Questão de ordem, deputado Vinícius. Vossa Excelência. Senhor presidente, só para perguntar a Vossa Excelência, essa questão do tempo será só para essa sessão da comissão mista ou nós vamos estabelecer o retorno dos 10 minutos? Porque eu não vejo essa questão de essencialidade por uma matéria e as outras não serem. Então, é uma argumentação, é a pergunta que eu faço a Vossa Excelência como presidente, porque regimentalmente já há um tempo
que é os 10 minutos da discussão, mas nós vamos abrir só para essa nas questões que nós tínhamos acordado anteriormente, ou daqui para frente todas as sessões serão 10 minutos? Não, deputado Vinícius, é porque, na verdade, nós só temos uma matéria a ser discutida. Então, não vou ficar aqui criando polêmica, eu estou sempre atendendo, na medida do possível, os deputados com questão de discussão, de encaminhamento de voto. Tenho liberado aqui para 2 deputados do mesmo partido encaminhar voto. Acho que isso não prejudica em nada o andamento da sessão. Então, é por isso que eu abri essa exceção aqui. Ok? Então, deputado Bruno Peixoto, Vossa Excelência está no plenário, Bruno? Presidente. Vossa Excelência. Eu estou aqui recebendo e rejeitando o voto do deputado Carlos Cabral, o voto do deputado Major Araújo, o voto do deputado Humberto Teófilo. Então, todos os votos estão sendo recebidos no meu relatório e estou rejeitando estes votos, inclusive o relatório do deputado Wilde Cambão, mantendo o projeto original. Pronto? Ok, então. Encerradas as questões de ordem, eu peço que marque o tempo e nós vamos passar para a discussão da matéria. Delegado Eduardo Prado, Vossa Excelência. Indubitavelmente, nós estamos observando aí que nós estamos dando um cheque em branco para o governador Ronaldo Caiado, principalmente para a secretária Cristiane Schmidt. Eu queria chamar a atenção os nobres deputados, porque a discussão do projeto em si, até da emenda constitucional, sem falar desse projeto aqui, que é a questão do ingresso no RRF, os malefícios para o Estado, a gente não precisa até ser redundante. Questão de concurso público, a questão do teto do IPCA, que na verdade nós tivemos aí superávit do governo, nós tivemos aí incremento na receita. Ontem eu reuni com auditores fiscais, nós sabemos que o governo está com dinheiro em caixa. Agora teve o refis aí que abarrotou os cofres de dinheiro, inclusive mais de bilhões de reais de expectativa de ganho, e ela coloca o teto no IPCA. Isso é um grande problema. Então quer dizer que não vai ter concurso público. Essa questão do governador falar, Humberto, a gente sabe que é falácia. A situação é prorrogar a dívida, nós fazermos aí um caixa para fazer a política em 2022, o governador ele vai passar a bola para gestões posteriores em relação à dívida pública e nada se faz. E até o Ministério da Economia já se posicionou contrário ao ingresso do RRF e tivemos, doutor Hélio, que ingressar judicialmente o governador a nível de Supremo Tribunal. Então, o que ele quer fazer? Ele quer prorrogar as dívidas de forma muito sucinta, coloca-se aí um tal de teto do IPCA que dá só na questão do acréscimo aí da arrecadação, dá uma diferença aí de 9% a mais para o Estado, ou seja, nós tivemos 9% de ganho e agora quer colocar um limite para abarrotar e depois não fazer investimentos em serviço público e tudo, mas fazer obras ano que vem. Questão política e jogar a responsabilidade nos governos anteriores. Tudo bem, essa questão de mérito, o deputado Carlos Cabral e nós Adriana, nós que vamos defender, nós vamos até discutir no mérito em relação à própria lei complementar e também na discussão em plenário. Mas eu queria chamar a atenção dos deputados, só porque nós não podemos ser subservientes demais não, meus amigos. Não é porque nós estamos em base de governador, temos cargos no governo, que nós não podemos ser subservientes de uma forma totalmente arbitrária e absoluta. Esse projeto de lei, ele diz o seguinte, deputados, fica o Estado, por intermédio, artigo 1º, fica o Estado por intermédio do Poder Executivo autorizado a aderir ao regime de recuperação fiscal consoante o plano de recuperação a ser apresentado ao Ministério da Economia nos termos da Lei Complementar Federal 159, de 19 de maio de 2019, que foram modificadas posteriormente pela 178. Eu quero dizer o seguinte, ele diz que vamos aderir ao regime de recuperação fiscal consoante o plano de recuperação. Aí eu pergunto aos nobres deputados, onde está o plano de recuperação fiscal? O plano de recuperação fiscal é simplesmente o âmago da questão.
Não adianta nada, deputado Hélio, demais membros aí da comissão mista, da CCJ, se nós inserirmos no plano, no RRF, quem vai fazer o plano de recuperação fiscal e colocar o que quiser, sem discutir com o Poder Legislativo, sem discutir com o Poder Judiciário, com membros do Poder Executivo também, com a sociedade, é a Cristiane Schmidt. Ou seja, nós temos que ter, nobres deputados, não podemos agachar para o governador, não, Cambão. Você foi muito feliz no seu relatório, que eu li o seu relatório, e você colocou, Cambão, de uma forma muito inteligente, essa questão do plano de recuperação fiscal, e o Bruno rejeitou. Por quê? Porque a Schmidt, ela quer fazer o plano, levar no Ministério da Economia de forma absoluta, como sendo a rainha da Inglaterra, Adriana Cortes. E nós não vamos saber o que está no plano de recuperação fiscal. Nós não vamos saber as regras de concurso, porque eles estão fazendo um engodo. Em 2022 vai ter concurso, nomeação. Nós temos aí policiais penais para ingressarem, e a categoria totalmente apavorada, sem progressão, sem promoção. Nós temos um déficit na Polícia Civil. Estive em Iporá, em várias cidades agora recentemente, sem Polícia Civil. Nós temos auditores fiscais, que inclusive incrementariam a receita do Estado e não são respeitados, com inclusive determinação judicial para indicar o cronograma, melhor dizendo, de nomeação, e não é respeitado. Agora, senhores deputados, nós vamos dar um cheque em branco, nós vamos ingressar num regime de recuperação fiscal sem lermos o plano de recuperação fiscal. Deputado que votar nesse sentido é insano, porque nós não podemos ingressar em um regime sem ler o plano tem que ser apresentado para a Assembleia. Nós representamos a sociedade, nós representamos os eleitores, nós temos que saber o conteúdo desse plano. É totalmente inconcebível, deputado Humberto Aidar, nós darmos um cheque em branco para Schmidt, pegar a pastinha, botar debaixo do sovaco, e lá em Brasília entregar para o ministro da Economia, Cambão. E você foi feliz no seu relatório. Deputados, nós temos que ter consciência. Subserviência ao governador tem limite. Qual que é o limite? A representatividade de vocês nas suas bases eleitorais. Professores, servidores públicos. Que o governador não gosta de servidor público, todo mundo já sabe. A resposta vai ser dada. Mas nós também não podemos agachar para o governo de forma absoluta. Isso é absurdo, é uma vergonha. Por essa razão, e o relatório do Cambão foi nesse sentido também, e é deputado da base, tá? Eu coloquei aqui uma emenda modificativa, Adriana, no seguinte sentido: altera o artigo 2º da Lei 20.511 de 2019 no seguinte teor. Observem, fica a adesão ao regime de recuperação fiscal condicionada à apreciação pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do plano de recuperação fiscal de que trata o caput do artigo 1º dessa lei. Parágrafo único. O plano de recuperação fiscal de que trata o caput deverá conter previsão expressa de nomeação dentro do prazo de validade do concurso dos candidatos aprovados em certames homologados, ficando a cargo da Secretaria de Administração o cronograma de chamamento de acordo com a necessidade e viabilidade financeira do Estado. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, nós temos que dar a segurança jurídica para os aprovados em concurso. Essa conversa de 2022, ele não vai estar no governo mais em 2022. Ele está jogando a bola para 10 anos. Para quê? Para fazer política ano que vem e jogar a culpa no governo anterior. Quem pega o Estado, quem casa com a viúva, herda também seus filhos. Ele deveria ter ciência, está prorrogando dívidas, com liminares, vai jogando a bola para frente e não tem qualquer tipo de contenção de gasto para que a gente faça isso. Agora, eu quero deixar bem claro que essa emenda, sem querer falar do conteúdo, essa emenda, ela cinge a que nós votemos o ingresso, a adesão, com apreciação da Assembleia, que é a Casa de Leis, doutor Hélio, do plano de recuperação fiscal. Como é que os deputados... Doutor Hélio, que é experiente, eu gostaria de ouvir o senhor. Como é que nós vamos, doutor Hélio, votar o ingresso em algo que nós não sabemos o conteúdo? É a mesma coisa de você entrar numa casa, eu que sou delegado, para prender um traficante sem ter estudado quantos bandidos tem lá dentro, quantos quartos tem, entrar o grupo tático sem fazer um planejamento operacional. É simples, eu faço comparação com a minha profissão. Quando eu vou dar cadeia num traficante e a gente ingressa com um grupo tático, a gente sabe quantos quartos tem, quantos bandidos estão lá dentro, qual o armamento que ele está. É simples, Humberto Aidar. Como é que nós vamos ingressar em algo se a gente não sabe o plano de recuperação fiscal?
O governo tem que discutir esse plano com as entidades, com o poder legislativo, com o poder executivo, com o poder judiciário, porque está barrando, inclusive, concursos da Defensoria Pública. E a União determina a Constituição Federal que em cada comarca deverá ter um defensor público. Estavam fazendo concurso que vai ser travado. A Assembleia, em seus gastos com a nova sede, também será travada. Sabe por quê? Porque ela coloca aqui o teto do IPCA, que é mínimo, e não vai ter como fazer concurso, nomear. Eles estão passando engodo para a gente. Agora, onde é que isso é discutido, Adriana? Onde é discutido? No plano de recuperação fiscal. Então, essa emenda minha não é uma emenda de oposição, Berta, daí você é um cara muito inteligente, vai para o Tribunal de Contas, não é uma emenda de imposição, é uma emenda de respeito ao legislativo. Não há como eu votar algo sem saber o que eu estou votando. Como é que você vai ingressar? Como é que você vai ingressar num regime de recuperação fiscal sem você ler o plano de recuperação fiscal, que é o condicional para ingresso no plano, no regime, melhor dizendo. Agora nós vamos autorizar o Estado a ingressar no regime de recuperação fiscal. Os deputados não vão saber o teor do plano, que é o coração de tudo. Ela vai botar debaixo do braço, não vai discutir com ninguém, nem com Lissauer. Aí, todos os poderes engessados, não terá concurso, nomeação, enfim, uma catástrofe para o Estado, reconhecimento da sua falência, vai botar no braço e vai para Brasília entregar para o Ministério da Economia e depois nós vamos saber pela imprensa. Senhores deputados, pelo amor de Deus, vamos rejeitar aí o voto do Bruno Peixoto. O Cambão foi muito feliz no relatório dele e esse voto separado nosso é o reconhecimento da Assembleia Legislativa, independente de base ou oposição. Obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, deputado Antônio Gomide. Deputado Antônio Gomide está no plenário? Ok. Aí você vai ficar para encaminhamento de voto. O Gomide tinha inscrito primeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui engrossar as palavras do deputado Eduardo Prado. Entendo que esse debate ele precisa ser aprofundado e eu vejo uma preocupação muito pequena, principalmente do líder do governo, dos deputados que estão na base, em discutir esse projeto. Nós estamos aqui numa comissão mista para alterar a Lei 2.511 de 2019, uma lei que nós aprovamos aqui nessa legislatura. E que a lei, na verdade, ela permitia, nobre deputado Major Araújo, que o Poder Executivo, consoante com o plano de recuperação, apreciado pela Assembleia Legislativa, pudesse entrar no regime de recuperação fiscal. Essa foi a lei que nós aprovamos. De repente chega nesse momento uma alteração da lei. Na verdade não é alteração da lei, na verdade é uma revogação da lei de 2019, onde o Estado, não mais o Poder Executivo, o Estado, por intermédio do Executivo, ou seja, envolve Poder Legislativo, Poder Judiciário, o Executivo faz uma regra e essa regra vai valer para os 3 poderes para os próximos 10 anos. Engessa o governo de Goiás, pensando apenas na questão fiscal. E o projeto, e aqui eu quero adiantar um pouco do que está colocado nesse projeto, ele fala no artigo 1º, tudo sobre a lei de teto de gastos. Então, na verdade, o regime de recuperação fiscal nada mais é do que daquilo que já estava ruim, com a lei de teto de gastos, segurando saúde, segurando a educação, não dando dinheiro para a segurança, não fazendo a área social no Estado. Nesse momento o regime de recuperação fiscal, ele é mais rígido, ele aperta mais, e tudo baseado na lei de teto de gastos. E eu pergunto a vocês, a Constituição nossa estadual e a Constituição federal, ela é chamada Constituição Cidadã exatamente porque ela tem um aspecto social. E o que nós estamos vendo nesse momento?
2 anos e meio, 2 anos e 5 meses do governo Ronaldo Caiado. Nós não temos nenhum programa na área de cultura no estado de Goiás. Nós não temos nenhum programa na área de esporte em Goiás. Aliás, os ginásios de esportes que são do estado de Goiás, que estão nos municípios, estão abandonados. Não tem um programa, não tem uma contratação de um professor de educação física para fazer esse programa. A área social, estamos vendo agora o governador indo até lá no Nordeste goiano para apresentar o que ele está colocando lá como um auxílio alimentação para os alunos. Auxílio alimentação, Major Araújo, de R$30 por mês, R$30, R$1 por dia para o aluno, para a merenda dele, para a alimentação dele. Pensa você o que é R$1 para comprar uma comida nesse momento de pandemia. E essa é a propaganda do governo estadual para poder dizer que está fazendo social nesse momento, preocupado com as pessoas e preocupado com o povo goiano na pandemia. Então, quando nós estamos aqui analisando esse regime de recuperação fiscal, essa aqui, como eu disse ontem, o regime de recuperação fiscal é uma grande cilada para o estado de Goiás. Vai engessar e tirar a autonomia do poder legislativo, vai tirar a autonomia do poder judiciário, vai congelar, porque o teto de gastos é muito claro, e eu quero aqui dizer e ler o artigo 8º da Lei Complementar Federal 159, que é do regime de recuperação fiscal, baseada na lei que fala sobre o teto de gastos. Ela diz no artigo 8º: são vedados ao Estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da remuneração de membros dos poderes ou de órgãos de servidores, empregados públicos e militares. Está aqui no artigo 8º, no primeiro. Inciso 2, Constituição Federal: está vedado, durante a vigência, criação de cargo, emprego ou função que implica aumento de despesa. Item 3, está vedado alteração da estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Item 5º, está vedada a realização de concurso público, ressalvada a hipótese na prevista, que é a questão da saúde e educação, só quando está em aberto daquilo que é o comissionado. O regime de recuperação fiscal impõe as restrições de que trata o caput desse artigo a todos os poderes, aos órgãos, às entidades e aos fundos do Estado. Essa é a lei. E nós estamos aqui referendando isso no regime de recuperação fiscal, aprovando nesse momento. Então é importante que a gente entenda que essa lei que nós estamos aqui analisando na comissão mista é um grande cheque em branco para o Estado, para que ele possa tirar a autonomia dos poderes, tirar dessa casa a possibilidade de discutir um plano de investimento. E mais do que isso, líder do governo, onde está o plano de investimento para que nesses 2 anos e 5 meses que o governo de estado não pagou a dívida à União, que temos um superávit de mais de 2 bilhões, qual é o plano de investimento desse recurso para o estado de Goiás o ano que vem? Todos nós sabemos que o regime de recuperação fiscal possibilitará ao governo do estado o ano que vem a pedir novos empréstimos. E eu fico me perguntando, se já tem um superávit de 2 bilhões, vai pegar um novo empréstimo, qual é o plano de investimento social nesse estado? Vamos discutir. A Assembleia Legislativa, governador Ronaldo Caiado, é para isso, é para debater, é para o senhor trazer as ideias e a gente melhorar os projetos. Agora, nós não podemos dar um cheque em branco num termo de reajuste fiscal se o senhor nem sequer apresentou um plano de investimento daquilo que o senhor já tem como superávit. Esse é o grande dado que nós precisamos analisar nessa casa. Não dá para aprovar um regime de recuperação fiscal se nós não tivermos um plano de investimento. Nós estamos aqui nesse momento, hoje nessa sessão,
possibilitando que a Saneago seja repassado mais do que 51% para a iniciativa privada. Nós sabemos e temos visto o governador Ronaldo Caiado e a secretária Schmidt dizendo que segundo semestre irá vender a CELG. Eu pergunto, esse recurso que vai vender a CELG, esse recurso que ele está falando que vai vender para a Saneago, onde vai investir? Está fazendo graça para quem? O governador Ronaldo Caiado tem mais um ano de governo, o ano que vem já é eleição. Eu pergunto, ele não tem o cuidado sequer de colocar aqui nessa casa o plano de onde vai fazer investimento desse recurso, vai vender para quê? Vai investir onde? Quem será beneficiado com isso, a não ser a campanha eleitoral? Então nós precisamos aqui sim, na hipótese de um regime de recuperação fiscal, exigir do governo do Estado esse plano de investimento que seja discutido com a Assembleia Legislativa. Isso é o mínimo para que a gente pudesse pensar em aprovar um regime de recuperação fiscal. Então, nesse momento, quero dizer ao presidente Humberto Aidar, que preside a comissão mista, que é um absurdo, presidente, nós estarmos aqui modificando uma lei que nós já aprovamos em 2019, e que naquela lei que nós aprovamos, nós dizíamos que o plano seria colocado para a Assembleia Legislativa fazer o debate. Isso é o primeiro artigo da lei 25.511 que nós aprovamos aqui, e nesse momento está sendo revogado esse artigo, e está sendo colocado um ajuste ainda maior na lei de teto de gasto, que nós já somos contrários à lei de teto de gasto, e sabemos o quanto, depois dessa lei de teto de gasto, que falaram que ia melhorar, falaram, não, vamos fazer a lei de teto de gasto, porque agora vai melhorar. Eu pergunto, nesses últimos 3 anos, olha o que aconteceu no social, acabou completamente, né? E nós colocamos aqui com clareza o quanto o governo Ronaldo Caiado, nos 2 anos e meio, não teve um investimento na área social, nenhum, né? E agora ainda coloca esse regime de recuperação fiscal. Então, essa lei beneficia o próprio governador, não beneficia o estado de Goiás. Nós precisamos que ele traga a essa casa o plano de investimento do qual ele se propõe. Para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Oi. Presidente, eu vou falar primeiro com o Carlos Cabral na discussão. Vossa Excelência não estava inscrito, mas vou conceder então a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Sabia que você ia ter essa deferência comigo. Obrigado. Boa tarde, bom dia, presidente, a todos os colegas parlamentares que aqui estão de forma presencial e também remota, a quem nos acompanha aqui pela TV Alegres, nas nossas redes sociais. Hoje eu venho trazer aqui alguns temas que, apesar de serem repetitivos, é de suma importância. E a primeira mensagem que eu gostaria de destacar aqui é em relação aos concurseiros, concurseiras que estão neste momento nos acompanhando, aos pais que têm filhos que estão lutando e dedicando muitas horas de estudo para passar em um concurso público. Essa primeira mensagem vai para todos vocês, que eu sei que representam milhares de pessoas, não só no estado de Goiás, mas como também em todo o Brasil. No estado de Tocantins, já tem edital publicado para vagas de soldado, polícia militar. No Pará, também polícia militar, temos concurso, já edital aprovado. Todos que estou falando é de editais para soldado e oficial. Polícia militar no Paraná, soldado. Polícia Civil do Pará, delegado
vagas também edital publicado. DEPEN, nós temos para vaga de especialista e agente. Novamente, Polícia Civil do Pará, temos aqui concurso para escrivão, investigador e papiloscopista. Polícia Civil do Rio Grande do Norte, agente e escrivão. E também delegado. Polícia Militar de Alagoas, temos vagas aí para soldado e oficial. Polícia Penal de Alagoas também, e também da Polícia Civil de Alagoas, agente e escrivão. Polícia Militar do Piauí, temos aqui vagas para soldado. Polícia Civil do Ceará, temos aqui concurso para escrivão e inspetor. E também na Polícia Civil do Paraná nós temos vagas para investigador. As provas serão realizadas aqui no mês de junho até o mês de outubro deste ano. Aqui no estado de Goiás nós já temos concurso do Tribunal de Justiça do estado de Goiás, recentemente publicado, Defensoria Pública aqui também. E a pergunta que vem à tona: e o Poder Executivo do estado de Goiás? Nós temos aqui concurso da Polícia Civil para vagas de agente, escrivão, da Polícia Militar, soldado, oficial, bombeiro militar, soldado, oficial. Nós temos pessoas para serem convocadas na Polícia Penal. Ora, realmente as respostas todos aqui já sabem. Não temos sequer previsão de concursos públicos da segurança pública do estado de Goiás. E olhem só, que repito, na Polícia Militar hoje, conforme previsão legal, nós temos mais de 18 mil cargos ociosos. Na Polícia Civil, mais de 1.500 cargos. No Bombeiro Militar, mais de 2.000 cargos ociosos. Polícia Penal, nós temos aí um cadastro de reserva de 424 famílias estão na expectativa de serem convocados. Além disso, nós temos temporários que são mais de 2.500 famílias que recebem menos de um salário mínimo e não tem nenhuma valorização desse governador. São tratados como lixo no sistema prisional. Temos aí um diretor-geral da Polícia Penal que não valoriza esses temporários. E eles estão lá jogados às traças. São desvalorizados esses guerreiros e guerreiras. Agora, o que nós percebemos quando eu vejo aqui, hoje o governador anunciou um batalhão entregando viaturas, Major Araújo, mas ele esquece que fechou o Copom de Aparecida de Goiânia. Eles fechou o Copom de Aparecida de Goiânia, desatendendo até mesmo a conclusão técnica do comando. Ele fechou o Copom, deslocando mais de 40 militares para a cidade de Goiânia, e a Aparecida de Goiânia fica à mercê. Você, cidadão que precisa ir dos 190, se já estava difícil, agora vai ficar praticamente impossível. Na central de flagrantes da Polícia Civil não é diferente. Estão tirando policiais de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, colocando nas DPs e chamando um ou outro para pagar a C4, e não tem dinheiro para isso, mentindo. Quem vai sofrer vai ser a população que precisa registrar uma ocorrência. Inaugurou uma central de flagrante em Itaberaí sem ter o efetivo suficiente, enganando a população daquela região. E não vamos dizer aqui quantas cidades que estão sem um policial civil e que tem um mínimo, que tem um básico, que está fazendo milagres, como Flores de Goiás, nós temos apenas um policial. Planaltino, o entorno está abandonado, a população está sofrendo com a alta criminalidade, os policiais mesmo assim enfrentando, estressando. Mutunópolis, Novo Planalto, Tromba, Santa Teresa, Campo Norte, não temos policiais suficientes. Essa é a realidade. E agora, com o regime de recuperação fiscal, como muitos aí já acompanhando nas minhas redes sociais, o secretário de administração se acovardou e não veio na Comissão de Constituição e Justiça para responder as nossas perguntas, porque ele mesmo diz, em um processo
que nós solicitamos a deflagração de concursos públicos, de que não será possível a realização de concursos públicos, mesmo em caso de vacância. Ou seja, falando ao contrário que o governador Ronaldo Caiado falou nas suas redes sociais, que iria ter concursos, fez um Twitter, que terá reposição de cargos. Eu deixo aqui registrado o meu voto contrário, que novamente nós estamos dando um cheque em branco. Um cheque em branco ao governador que não tem respeito com você, que luta, tem um sonho para entrar na carreira policial e entre outros concursos aqui no estado de Goiás. Você que é pai, mãe de um jovem que está aí dedicando horas de estudos, o governador Ronaldo Caiado não está nem aí. E sempre importante destacar que a promessa dele de redução do ICMS do combustível, nada. Você que abastece, você que é Uber, pagando 30% de alíquota de ICMS, que vai para o bolso do estado de Goiás, e ele fez a promessa de campanha e não cumpriu, fez o contrário, aumentou, foi a pauta fiscal do etanol, do diesel, da gasolina e do gás de cozinha. A secretária de Economia, que está aqui no estado de Goiás, que só quer arrecadar e não quer reverter isso para a população. Gosto também de lembrar, você que está aí, que passa numa GO, que está cheio de buracos, que não tem a massa asfáltica, governo dando calote nas dívidas, e sequer passa a massa asfáltica aí na sua região, como várias cidades que eu passei. Você de Uruaçu, de Águas Lindas, do entorno, onde os leitos foram prometidos, aí em Uruaçu, e até hoje nada da quantidade de leitos quanto que o governador anunciou. Hospital de Águas Lindas abandonado, recebemos reclamação lá do hospital do entorno daquela região. Esse é o governador que quer aqui aprovar o regime de recuperação fiscal, que desvaloriza os concurseiros, as concurseiras, os pais dessas famílias, desvaloriza os integrantes das forças de segurança pública, o funcionário público, o consumidor que paga uma alta do ICMS do combustível. Este é o governador que quer aprovar aqui o regime de recuperação fiscal para prorrogar as dívidas, dar o calote em toda a população goiana. Ronaldo Caiado, o senhor é um irresponsável e incompetente. Essas duas palavras que encaixam exatamente no senhor. Quanta saudade quando o senhor era deputado federal e senador. Como governador, é um péssimo flagrante neles. Para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Vou bater um óculos aqui para não pôr minha máscara aqui. Deixa eu pôr meus papéis na ordem aqui, peraí. Muito obrigado, senhor presidente e deputado Humberto Aidar, por propiciar a nós aqui esse debate tão importante e nos conceder o tempo regimental regulamentar de 10 minutos. Senhores deputados, essa matéria da adesão ao regime de recuperação fiscal, ela demanda que a gente estabeleça aqui um raciocínio muito importante para a gente conversar com a população goiana sobre os impactos que tudo isso aqui vai causar. Quando nós votamos aqui a primeira lei, a 20.511,
eu fui aqui favorável para que o governo pudesse pleitear o ingresso no regime de recuperação fiscal, justamente porque eu gostaria que o governo tivesse as mesmas condições que teve o governo anterior de renegociar algumas dívidas, de deixar de ter algumas exigibilidades para poder conseguir estabelecer uma forma de se governar com o orçamento. Mas agora, da forma como essa matéria chega aqui para alterar a 20.511 para adesão ao RRF, não tem como ser favorável, não tem jeito, exatamente pelos 5 pontos, talvez 6 pontos que eu quero detalhar aqui na minha fala. O primeiro deles é que essa matéria, tal como proposta aqui, ela é um cheque em branco. Ela é um cheque em branco, ela é uma autorização genérica que diz o seguinte: fica o Estado de Goiás, por intermédio do Poder Executivo, autorizado a aderir ao regime de recuperação fiscal, e aí adere de qualquer jeito. A gente não tem que dar mais nenhuma palavra sobre esse assunto aqui. Isso é cheque em branco. E por que eu digo que é cheque em branco? Nos sistemas que têm a forma representativa de organização, como é o caso do sistema brasileiro, a vontade geral do povo é feita através do parlamento. É aqui, com uma discussão de um processo aberto e democrático, que a gente faz valer a vontade da população. É diferente do processo decisório da autoridade centralizada exercida pelo governador. Aqui o processo é democrático. O processo de orçamento brasileiro, com tantas leis previstas, ele é o mais efetivo para ter participação, para ter representação de vontade popular e para que a realização orçamentária atenda os interesses do povo. Do jeito que está sendo feito aqui, do jeito que está sendo proposto, está jogando fora toda essa possibilidade de participação para a gente decidir isso aqui com a autoridade centralizada. Ou seja, o orçamento, que é a essência do parlamento, porque a essência da execução do ente estatal, a essência do parlamento é discutir e votar o orçamento. Toda decisão orçamentária do Estado passa por aqui e é votada. Toda ela. A partir de agora, a adesão ao regime de recuperação fiscal não vai mais depender de nós. E sabe o que é o mais precário em tudo isso aqui? É que nós não vamos ser ouvidos. A Assembleia não vai ser ouvida nesse momento. Havia aqui um substitutivo do deputado Cambão que no artigo 2º falava que após o protocolo, antes do protocolo, no Ministério da Economia, o plano de recuperação deveria ser apresentado aqui na Assembleia. Foi revogado pelo líder do governo. O plano, deputado Gomide, sabe onde está previsto isso? Na Lei Mansueto, aqui agora, Lei Complementar 178 de 2021. O plano de recuperação fiscal será formado por leis ou atos normativos do Estado que desejam aderir ao regime de recuperação fiscal. Por diagnóstico se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro, por metas e compromissos e pelo detalhamento das medidas de ajuste. Deputado Major Araújo, o parlamento goiano está abrindo mão das metas, dos compromissos e do detalhamento das medidas de ajuste que o governo está propondo. Está abrindo mão de tudo isso para a autoridade centralizada do governador. Você, cidadão goiano, que votou e escolheu um deputado para te representar aqui, nesse momento ele está abrindo mão de te representar, de dizer sobre o orçamento, de dizer sobre as metas que vão ser propostas nesse regime de recuperação fiscal e passando dela só para o governador. Ou seja, a casa de despacho aqui voltou a funcionar. A nossa função essencial de ser aqui donos do orçamento, ela está sendo jogada fora nesse momento e é por isso que eu disse que é um cheque em branco. Há no artigo 1º da Lei Mansueto, inclusive um princípio, que o deputado Cambão até tinha colocado no relatório dele no artigo 1º, que o Poder Executivo ficava autorizado desde que houvesse prévia, expressa e concordância dos poderes e órgãos autônomos em aderir ao RRF. Eu estou lendo aqui a produção do deputado Cambão. Por que diz? Parabéns, Cambão, porque no artigo 1º fala que o RRF será orientado pelos princípios da sustentabilidade econômico-financeira, equidade intergeracional, nós estamos aprovando isso aqui por 9 anos, para 3 governos distintos, para o final desse e para os 2 próximos, transparência das contas públicas, confiança nas demonstrações financeiras, celeridade de decisões e solidariedade entre os poderes e órgãos da administração. Isso é princípio, está aqui na
Lei Mansueto. Nós estamos abrindo mão da solidariedade. Nós estamos dizendo aqui que os outros órgãos estatais, a Assembleia, o Tribunal de Justiça, vão ser submetidos aqui à autoridade centralizada do Poder Executivo. Nós estamos quebrando aqui um princípio constitucional da separação de poderes, abrindo mão e dando um cheque em branco. A Assembleia Legislativa não será ouvida sobre quais são as medidas que serão adotadas. A gente não sabe o que vai acontecer com o povo goiano, com as obras, com o que vai ser feito daquilo que se prometeu fazer em campanha, que até agora eventualmente possam não ter sido feitas. Que metas, que compromisso, o que vai ser feito do recurso, a gente não vai opinar sobre isso. A função do parlamento é representar o povo na definição da execução orçamentária. Isso é a alma do parlamento, deputados, e a gente está abrindo mão dela de qualquer jeito. Eu não quero crer que a população que nos assiste, que está acompanhando essa sessão, que está acompanhando tudo que está vivendo aqui agora, vai dar esse cheque em branco e deixar que depois, daqui uns dias, deputados apareçam sorrindo e apresentando: olha, eu sou o verdadeiro representante do povo, quero te representar. Quer representar nada, está aqui abrindo mão de tudo. Não estou contra não, eu estou contra a forma. Se não há outra medida, a gente pode discutir a medida, mas de uma forma menos gravosa para o Estado. Do jeito que está aqui hoje, o teto dos gastos vai continuar sendo um câncer para o povo goiano, com seus problemas sociais que o Estado não vai conseguir atingir por conta das restrições orçamentárias que está aprovando. Eu estou aqui por conta da reposição dos servidores públicos, que estão dando a sua vida agora na pandemia para salvar vidas e que não vão ter aqui as reposições, as progressões garantidas. Eu estou aqui pela suspensão dos concursos que não vão acontecer mais. O Estado pode parar e ficar engessado daqui a um tempo. E pior do que tudo isso, por trás de tudo que circunda o regime de recuperação fiscal, existem 3 características muito importantes. A primeira é a suspensão da execução das dívidas atuais. A segunda é a renegociação. Nós não sabemos como vai se dar isso. Juros continuarão correndo, correções. Mas como se dará a questão da suspensão e a retomada do pagamento disso? 9 anos, 3 legislaturas envolvidas, 3 governos executivos aqui em Goiás envolvidos. E como será isso? O governo não vai mandar para a Assembleia. Vocês não vão dar opinião por 9 anos da execução orçamentária do Estado a partir desse regime de recuperação. E o pior, que é o terceiro fator, é que a adesão ao regime de recuperação fiscal permite ao Estado fazer novos empréstimos. Está aderindo ao regime porque não está dando conta de pagar os empréstimos e as contas para trás. E agora vai ter uma autorização para fazer novos. Nesses novos empréstimos, algum deputado aqui sabe no que será utilizado? Não apresentou o plano não vai ser entregue para nós, as metas não foram entregues para nós. Eu cheguei aqui a fazer um comparativo aqui com o técnico da Secretaria da Fazenda que estava aqui. Quando uma empresa pede a recuperação judicial, ela apresenta para o juiz qual é o plano que ela tem para se recuperar. Aqui também o Estado tinha que fazer isso, apresentar para nós, deputado Gomide, qual é o plano para recuperar. Nós estamos deixando ele aderir ao regime a uma série de restrições e ele não fala qual é o plano de medidas que ele vai tomar para recuperar. Mas no fundo vai tomar um empréstimo, o que vai fazer? A gente não vai nem saber. Olha aqui, Rio Grande do Sul. Matéria de jornal agora, os GZH, a Gaúcha, a Rádio Gaúcha. Plano de recuperação fiscal não tem consenso na Assembleia. Lá no Sul, até o fim do mês, o Piratini enviará os dados, os deputados, o projeto autorizando. Aí você lê a matéria, fala que o plano não está correto. Os deputados lá estão analisando o plano. Rio de Janeiro, pede adesão formal ao novo regime de recuperação fiscal. Está lá no UOL Economia. Está lá falando sobre, pesquisa matéria, os deputados divergindo sobre o plano. O que tem lá que o governo está propondo que vai fazer. Aqui o cheque em branco, o governo não vai dizer para nós o que vai fazer no plano. Como gastar, o que gastar, com novos empréstimos, quais são as medidas. Simplesmente ele olha para essa casa e fala assim: esse bando de deputado aí não serve para nada, eles não dão conta de analisar orçamento, a decisão aqui é centralizada, o povo não precisa participar, porque nós somos aqui representantes do povo, e está dizendo, o povo não precisa participar e a decisão aqui é centralizada. Por conta disso, de tudo que eu levantei aqui, eu voto contra essa adesão ao regime de recuperação fiscal. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, para encaminhamento de voto, a deputada delegada Adriana Corte. Muito obrigada, senhor presidente.
Bom dia aos colegas. Olha, eu acredito que nós estamos tratando aqui de uma questão muito grave e nós temos que ter muita responsabilidade. Além de tudo que foi muito bem colocado aqui pelos colegas que me antecederam, mas eu quero deixar uma coisa clara. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, que a população vive angústia, preocupação, sofrimento, vacinação parada em Goiânia, pessoas passando fome, 15 milhões de pessoas desempregadas. É a hora do Estado ter serviços públicos de qualidade. E o que o Caiado está fazendo ouvindo essa secretária da Economia? Gente, nós tivemos superávit em Goiás. Aí, em vez da gente valorizar, dar qualidade para o serviço público, para que os serviços venham a diminuir um pouco do sofrimento do nosso povo, nós vamos restringir ainda mais, fazer o que o Guedes quer fazer no Brasil, uma política econômica totalmente equivocada, totalmente retrocesso, que não é usada mais no mundo todo. Falar que colocou granada no bolso do servidor, é isso que ele falou, é isso que o Caiado quer fazer aqui. Gente, a Polícia Civil está trabalhando hoje praticamente uma escravidão, porque tem pouco demais policiais, o número ínfimo, o número totalmente aquém ao necessário, educação sem concurso, há quantos anos? E nós vamos precisar repor a educação que foi restringida por conta da pandemia, saúde que precisa de concurso, precisa de recurso, precisa de condição de trabalho. Nós estamos com superávit, Eduardo Prado, e a secretária quer restringir ainda mais, sem concurso, sem promoção, sem nenhum benefício para o servidor, o que vai desembocar, gente, em serviço público cada vez mais pior, cada vez menos qualidade, cada vez mais precarizado para a população que mais precisa. Sabe que a gente tinha que estar votando aqui agora, querido presidente? Nós tínhamos que estar votando aqui agora como que o governador ia fazer, e nós junto, para garantir internet de qualidade para todos os estudantes de Goiás, para eles poderem estudar, para a gente ter um futuro, um estado desenvolvido. A gente tinha que estar estudando como garantir que ninguém nesse estado tão rico estivesse passando fome. Fomenta o emprego. Nós tínhamos que garantir um serviço de saúde de qualidade, porque as pessoas estão morrendo de Covid, de sequelas, de outras doenças, não está tendo cirurgia. Então, gente, não é restringir ainda mais o gasto do Estado. É um erro, é um equívoco. Nós vamos pagar muito caro por isso e, deputados, não podemos votar a favor. Restringir ainda mais o regime de recuperação fiscal em Goiás. É um erro, é um equívoco. Nós temos que ter um Estado que garanta ainda mais os direitos das pessoas nesse momento de dificuldade. Por isso, votamos contra. Para encaminhamento de voto, deputado Major Araújo. Senhor presidente, antes de soltar o tempo, presidente Humberto Aidar, eu gostaria de fazer uma solicitação. Nós passamos a discussão para 10 minutos, nós poderíamos passar um encaminhamento de voto para 5. Eu concedo 5 minutos a Vossa Excelência, deputado Major. Se tem alguém aqui que ninguém pode reclamar, esse alguém sou eu atendo tudo que os deputados pedem dentro da possibilidade. Vossa Excelência tem 5 minutos. Muito obrigado, deputado Humberto Aidar. Não poderia esperar outra coisa de Vossa Excelência, democrata que é, tem demonstrado isso aqui, não só na comissão, na CCJ, na mista, mas em todas as funções que o senhor já desempenhou nesta casa. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu não vou ser redundante, até porque eu poderia até me abster aqui, deputado Gomit, de falar, não fosse aqui a necessidade de manifestar também toda a minha contrariedade, em nome do povo de Goiás, em nome do servidor público, com esse regime de recuperação fiscal que estão empurrando goela abaixo aqui, nesta casa e também no povo goiano. Mas eu queria acrescentar aqui algumas observações aqui que eu vi sobre o plano. Primeiro, aqui dizer que o governador Ronaldo Caiado mente mais uma vez.
Deputado Gomide, eu fui da base. Esse canalha desse governador, a minha não engana, ele enganou aqui a outros deputados que permanecem na base, continuam ali fiéis por causa de alguns carguinhos. Mas ele chegou para nós, deputado Gomide, falou: olha, o Estado, ele e a Cristiane Schmidt, não vai aderir, reunião lá no Palácio, na mesa oval, o Estado não vai aderir, nós queremos ganhar tempo. Nós precisamos aprovar aqui a autorização para ingressar no regime para ganhar tempo. O tempo inteiro falando, conseguiu, os deputados votaram a favor. E agora ele continua as suas mentiras. O governador agora mente para o servidor público. Não vai ter prejuízo. Ele e a Cristiane Schmidt, não vai ter prejuízo. Vai sim, as vedações continuam. O senhor, deputado Gomide, deputado Carlos Cabral, expôs aqui muito bem. Deputado Eduardo Prado e Humberto Teófilo, todos expuseram muito bem. Então, a minha preocupação aqui, deputado Gomide, é porque o que vai acontecer com o Estado de Goiás é o que acontecia com o Brasil, antigamente com o FMI. O FMI vinha com um pacotão, impunha as metas e o Brasil tinha que cumprir. Quem vai governar o Estado de Goiás, para mim, não é nem a Cristiane Schmidt, é o Tesouro Nacional. Nós vamos ser fiscalizados o tempo inteiro, a imposição dessas metas, tudo. Quem vai estabelecer como é que o dinheiro vai ser gasto são eles. É pior ainda. Muito pouca coisa o governo vai poder fazer, talvez infraestrutura, deputado Gomide. Nenhum programa novo, nada que represente gasto permanente. Não pode aumentar quadro, não pode repor os efetivos aqui, que disse bem o deputado Humberto Teófilo, o deputado Eduardo Prado, deputado Carlos Cabral aqui, em favor do servidor. Não pode fazer reposições salariais, não pode a reposição da perda inflacionária aí de tantos anos aí que o servidor tem, não pode fazer. Não pode realizar concurso público, haverá um grande prejuízo para o serviço público. Tem atividades do Estado que não dependem do serviço público, mas tem outras que dependem. Ora, não pode aumentar quadros, não pode nem realizar concurso, não pode fazer nada. O serviço público será totalmente... Quando eu digo serviço público, saúde, educação e segurança, por exemplo. Aqui o deputado Bruno Peixoto acaba de atestar aqui, nós fizemos uma emenda, eu vou até ler a emenda aqui, que é o que a Cristiane Schmidt falou. Eu estou acrescentando aqui, deputado Gomide, o artigo 8º, uma emenda simples. Eu queria isso mesmo, que ele atestasse aqui que o governador é mentiroso com a Cristiane Schmidt. Fica garantido, realização de concursos públicos, promoções, progressões, abonos, concessões a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração de membros dos poderes dos órgãos, de servidores, empregados públicos e militares, durante o período que o Estado estiver no regime de recuperação fiscal. Ele rejeitou sem ler a emenda. É a mesma coisa de atestar aqui que o governador dele mente. Novamente, a Cristiane Schmidt também. O certo, nós somos contrários. Antigamente, deputado Gomes, não vai dar tempo de dizer, os nossos jovens vinham de outros estados fazer concurso em Goiás, agora está ocorrendo o inverso. Nós estamos perdendo nossos jovens para outros. Para encaminhar voto, deputado Carlos Cabral, depois delegado Eduardo Prado. Senhores deputados, agora há pouco, eu fiz uma fala mais, eu diria assim, técnica sobre essa questão do RRF, deputado Major Araújo, e o motivo pelo qual eu votaria contrário. Agora, antes de fazer uma fala mais popular, assim, digamos, mais na prática o que vai acontecer, eu queria recobrar uma coisa que foi dita aqui, o senhor Ambassan passou por ela,
que quando a gente estava votando aqui a adesão, a possibilidade de adesão, foi dito que quando fosse de fato aderir, que viria para cá o plano, não a autorização para entrar, o plano, que é o que eu disse ali, o que vai ser feito, o que vai fazer. Então todo mundo votou acreditando que a gente agora fosse saber quais eram de fato as medidas, o que é o plano, o que vai ser feito, que é o que eu debati agora há pouco. Não veio, não vai vir. Vai vir, a Assembleia não vai participar disso, nós não vamos representar o pessoal, nós não vamos representar o povo goiano aqui e dizer qual é o interesse da população. Mas agora vamos para a prática. Uma empresa, quando entra numa recuperação judicial, quem diz a ela o que vai fazer é o administrador judicial, o administrador do juízo. O regime de recuperação fiscal é quase a mesma coisa que uma recuperação judicial, praticamente a mesma coisa. Bem dito pelo senhor aqui, deputado. Quem vai dizer onde é que se gasta o dinheiro em Goiás vai ser a Secretaria do Tesouro Nacional. O governador vai ser um mero despachante. A Secretaria de Economia vai ficar à mercê da decisão da Secretaria do Tesouro Nacional. Aí sabe qual é a implicação disso aqui, de não poder ter mais concurso? Sabe você aí na sua cidade, que teve Covid, ou seu parente, que passou mal, foi lá para um hospital do SUS, um hospital público, atendido por uma enfermeira, por um médico, que estava lá sofrendo lá as consequências para cuidar da sua saúde? Pois é, se essa enfermeira ou esse médico aposentar, não vai poder pôr outro no lugar não. Vai ficar sem enfermeira e sem médico, e nós estamos no meio de uma pandemia. A grosso modo é assim, não pode mais fazer concurso, não pode substituir o pessoal. Sabe aquele funcionário do Detran que te atende aí na sua cidade, no VaptVup, sei lá onde? Se ele tiver idoso, tiver aposentado, não vai ter outro no lugar não. Sabe o salário dos servidores que vão ficar congelados daqui 9 anos? Porque estão se aprovando isso aqui agora para esse restinho do governo Caiado, para o próximo governador, 4 mais 2, 6, mais 4, 10. Então, os próximos 2 governadores e o resto desse governo. As medidas vão impactar. Olha aqui, senhores deputados, o que nós estamos aprovando? Uma medida que não impacta não é só os 2 finais anos do Caiado, não. Os próximos 2 governos. Como é que vão fazer promessa, proposta de campanha, sei lá como é que você quer chamar aí? Vão propor o quê? Olha, eu proponho ser obediente à Secretaria do Tesouro Nacional e se ela deixar, eu vou tampar o buraco de uma rodovia. Outra coisa obscura aqui, deputados. Falam para nós que não vai afetar. Igualzinho falou que ia mandar o plano agora. Mas qual dos senhores tem coragem de assinar um documento aqui que as emendas parlamentares do nosso orçamento impositivo vão estar 100% garantidas? Que é o que está chegando de benefício agora em município, de verdade, o que está sendo entregue agora na mão de prefeito para colocar à disposição da população de Goiás, são as emendas dos deputados, é ambulância, é construção de sala de aula, é recurso para raio-x, isso está chegando, o povo está agradecendo, porque nós, que viajamos os municípios, estamos lá na ponta, estamos levando. Qual é a garantia, senhores deputados, que nós vamos ter emendas parlamentares do orçamento impositivo pagas? Só se a garantia for, quem é da base nós vamos pagar. Só se for isso, porque de outro é palavreado. Porque até agora, do ponto de vista legal, transferência voluntária não vai mais ser feita, só as constitucionais. Então nós estamos aqui aprovando, você que está aí na sua cidade, no interior do estado, nos municípios, nós estamos aprovando uma medida que vai agravar diretamente na sua vida. Sabe o deputado que você votou nele? Liga aqui para ele, pergunta se ele concorda com isso, que você fique eventualmente sem um médico, sem enfermeira, sem um atendimento do Estado. Pergunta se ele quer que você fique, às vezes, sem um reparo na rodovia, sem a finalização de uma obra de hospital que tanto precisa, sem um equipamento para uma UTI, sem um monte de coisa. Pergunte para eles. Deputado precisa de voto para vir para cá, minha gente. Você que escolheu, votou, não liga para ele agora, enche o gabinete dele de mensagem, pergunta se ele tem certeza do que ele está fazendo, ouve a justificativa. Tudo que nós falamos aqui hoje, vê se ele dá conta de dar um contorno em você para te enganar e falar que pode ser diferente do que está proposto. Vou encaminhar meu voto contrário por tudo isso. Obrigado, presidente. Para encerrar o encaminhamento de voto, Eduardo Prado. Senhor presidente, peço aí também o prazo aí de 5 minutos. Digo já, eu quero só replicar, Humberto Aidar e demais deputados, a fala da Cristiane Schmidt agora no jornal Opção. Cristiane Schmidt argumenta nesse seguinte sentido:
embora a PEC do teto não seja um critério para que Goiás faça adesão ao regime de recuperação fiscal, a Secretaria de Economia aponta que ambas são medidas que darão fôlego financeiro, ampliando a capacidade de investimento e reduzindo o endividamento do Estado. Ou seja, a própria secretária, ela diz que não é requisito para entrar no RRF a questão da PEC aí do teto. Ou seja, ela está mentindo para a sociedade. Não é, ela disse aqui, e todos que conhecem um pouco o direito sabem disso. Então nós estamos aí dando um tapa na cara dos eleitores. Nós sabemos do incremento de receita que houve no estado de Goiás. O programa Facilita colocou nos cofres agora 790 milhões de reais e tem uma carteira de parcelamento, doutor Hélio, de 1,33 bilhões de reais. Ou seja, o Estado está com dinheiro abarrotado seu caixa. E ela quer colocar um teto do IPCA de 3%, sendo que o aumento da receita natural não é computado. Segundo ponto, nós temos que observar que os poderes têm que ter acesso ao plano de recuperação. Como é que o gestor vai administrar seu orçamento? Você não sabe o que está no plano. Você está deixando tudo na mão da secretária Cristiane Schmidt. Isso é uma vergonha, senhores deputados. Eu fico, assim, abismado de deputado da base, né, ter que ir lá em reunião com o Ronaldo Caiado, porque não queria votar a questão dos professores e também não quer votar o RRF. O governador tem que passar lá a conversa nos deputados. Eu acho que todos são inteligentes. Não é possível, senhores deputados, que vão votar de olhos tapados em relação ao que está isso. Nós temos um déficit hoje de 3.400 pessoas na Polícia Civil. Nós temos um déficit de 10 mil, doutor Hélio, na Polícia Militar. Onde nós andamos não tem pessoas trabalhando, não tem concurso, não tem situação, não tem progressão, não tem promoção. Um absurdo que vem acontecendo no Estado. Nós temos aí mais de 400 policiais penais aptos a tomarem posse e não tomam. Auditores fiscais que vão incrementar a receita. Nós temos 140 cargos vagos no fisco goiano e 100 cargos, pessoas aptas que o Poder Judiciário já determinou que tomem posse. O governo não dá resposta para essas pessoas. Então nós temos hoje, eu quero dizer aqui aos deputados da base, que hoje nós temos um limite de 40%, o Estado hoje gasta 41,67% de despesa com pessoal. E o limite de alerta é 43,74%. Ou seja, nós estamos aquém do limite de alerta com gasto pessoal. Onde é que o governador está achando, né, esse absurdo no estado de Goiás para entrar no RRF? Por que ele está fazendo isso? É porque os deputados, né, não estudam, às vezes, o projeto das intenções do governo. Ele quer postergar dívidas, jogar a bolo para que daqui a 10 anos, achando que vai perpetuar no governo, pegar esse recurso, encher o caixa, para no ano que vem jogar aí nas prefeituras e tentar ganhar a eleição. Só que eu digo que ele está dando um tapa na cara, né, de todos os cidadãos goianos, que não são trouxas, de todos os servidores públicos, porque nós estamos literalmente arrebentados aí, a polícia, as forças policiais, o fisco, professores, enfim, vão dar a resposta para o governador. E a gente observa da própria fala da secretária Cristiane Schmidt que não é necessário PEC nenhuma para ingressar no RRF. Agora ela me manda aqui uma PEC, diz aqui no jornal que não é necessário, que não é critério, ou seja, ela está afirmando o que nós, deputados, aí estamos dizendo, que ela está simplesmente fazendo uma amarração para até 2031 do governo para fazer caixa eleitoral. Agora, né, vamos ter paciência, senhor deputado. Como é que nós vamos votar qualquer tipo de ingresso, dando um cheque, né, sem analisar qualquer tipo de plano de recuperação fiscal? É a mesma coisa de você dar um cheque em branco e soltar para uma pessoa que você não conhece. É um absurdo o que vem acontecendo, dando tapa na cara dos concursantes, das pessoas que foram aprovadas em concurso, travando concurso no estado de Goiás, promoção, progressão. E olha só, as forças policiais vão estar em greve. Pode ter certeza disso. Vai estar um colapso no estado de Goiás, porque é uma vergonha o que está acontecendo. Né? Os policiais penais sem progressão, promoção, mentiram para eles, apresentaram projetos inconstitucionais, não nomeia os 424 policiais penais aí do cadastro reserva. Uma luta incessante de um governo totalmente arbitrário e déspota. Obrigado, senhor presidente. Encerrado o encaminhamento de voto, está em votação o voto separado do líder do governo, que rejeita
todas as emendas apresentadas pelo Teófilo, Major Araújo, Eduardo Prado e Carlos Cabral. Deputados concordaram com o voto separado do líder do governo permaneça como estão. Os contrários se manifestem no chat. Senhor presidente, vai ser no chat não, vai ser voz, pela voz, presidente. Ok, que conste o voto contrário do deputado Hélio de Souza, deputado Carlos Cabral, Eduardo Prado, isso aí vai ter que montar. Contra. Adriana Corsi, Vai estar na lista? Carlos lista? Cabral e Major Araújo. Conta também. Tales. Deputado Tales e... Contrário, presidente. Antônio Gomide. Ok, que conste os votos contrários dos 9. Delegado Humberto contrário também, presidente. Separado apresentado pelo líder do governo. Eu vou deixar para fazer a CCJ após a sessão extraordinária que foi convocada, ok? Então eu vou passar lá para o plenário e após, presidente, a realização desta sessão extraordinária, nós realizamos a CCJ. Todos já foram constados. Está em presente sessão.